Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem como escopo o estudo, artigo por artigo, da consolidação das leis do trabalho e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançado pela editora Juruá de Curitiba em novembro de 2021 e que ainda se encontra, com poucos exemplares, é verdade, à venda através do site da editora, onde aqueles alunos e interessados que desejem adquirir a obra ainda têm esta oportunidade, mas por prazo bastante exíguo. Hoje estaremos a implementar a nossa aula de número 33 deste curso, que versará sobre o estudo do artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho. Lembrando a aqueles alunos e ouvintes que estejam acompanhando as nossas aulas através dos nossos comentários à reforma trabalhista, esse tema teve desenvolvimento através do capítulo 16, que se inicia na página 107. Portanto, o artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele vem a estabelecer aquelas modalidades de prestação pessoal de serviços de empregados a empregadores que não estarão sujeitas a um controle de jornada e, portanto, não farão jus ao pagamento das horas em regime de sobrejornada, com o enriquecimento constitucional de, no mínimo, 50%, ou daqueles previstos pelos acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho realizados através da interferência dos sindicatos profissionais e da categoria econômica ou dos sindicatos profissionais com determinada empresa ou empresas, como já vimos em nossas aulas anteriores, que acontece com certa regularidade. Então, neste caso, os empregados que aqui vamos entabular nossos estudos a respeito deles não estão agraciados com o pagamento de sobrejornada pelo excesso ou pela elaboração de jornadas disformes ao que apregoa como sendo a jornada máxima a Constituição da República Federativa do Brasil através do seu artigo 7º. Em primeira modalidade de exercício profissional que estaria excluído dos comandos seletistas a respeito da jornada de trabalho, nós encontramos aquele tipo de trabalhador que exerce a sua prestação pessoal de serviços de forma externa ao empreendimento, ou seja, que trabalha fora dos limites do empreendimento empresarial propriamente dito, que são aqueles trabalhadores que exercem funções externas e que desenvolvem seu habitat cotidiano sem a visão física do empregador ou de seus prepostos a respeito desta atividade profissional desenvolvida, como é o caso, por exemplo, de motoristas,
de entregadores de carga, de vendedores externos ou outras modalidades de desenvolvimento de trabalho que não impliquem em presença cotidiana e física no ambiente empresarial propriamente dito. Para que seja alijado do capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, a condição de que o trabalhador exerça a atividade externa, ela tem que ser incompatível com qualquer modalidade de controle por parte do empregador, já que se for possível o controle por alguma maneira ou algum método da jornada de trabalho desenvolvida pelo empregado, pelo empregador, estará sim íncito nas determinações do capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, este empregado. Então, a primeira característica para o exercente de jornada externa é que esta seja incompatível com o controle de sua atividade profissional cotidiana. Em segundo plano, temos que ainda que se caracterize a exclusão deste tipo de empregado do artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho e, consequentemente, do seu capítulo 2º, é preciso que essa condição laboral esteja expressamente definida e incerta nas anotações da carteira de trabalho e previdência social do empregado, e bem como ainda além disso, então são duas hipóteses que têm que vir juntas: a anotação na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Então, essa condição de trabalhador externo, incompatível a sua atividade com qualquer tipo de controle de jornada, deve vir expressamente tanto na carteira de trabalho e previdência social do empregado, quanto no seu registro dentro dos arquivos exclusivos da empresa para esse tipo de anotação. Faltando uma destas hipóteses legais para a exclusão desse tipo de empregado que exerce as suas funções externas ao empreendimento do capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, ele estará sim sujeito aos rigores do mesmo e terá direito a receber aquelas horas em regime de sobrejornada enriquecidas com adicional constitucional de no mínimo 50% ou outro qualquer superior determinado pelos acordos ou convenções coletivas de trabalho entabulados entre os sindicatos representativos da categoria profissional e da categoria econômica, tal como temos visto em aulas anteriores deste nosso mesmo curso. Então, portanto, aqueles trabalhadores que trabalham cotidianamente em jornada externa, incompatível com o controle da mesma pelo empregador, eles não estão subsumidos ao capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. O segundo modo de atuação profissional do empregado em relação ao empregador é aquela situação do gerente, dos diretores e chefes de departamento, que são considerados pela lei em uma ficção jurídica como sendo
verdadeiros alter egos do empregador, ou seja, aquelas pessoas que substituem o empregador propriamente dito nas atividades cotidianas do empreendimento empresarial e que têm sob si a guarda específica de ser o comandante do empreendimento empresarial na ausência ou em nome do empregador. É preciso dizer que não são todas as pessoas que recebem o título de gerentes, diretores e chefes de departamento que estariam alijados deste controle de jornada e, portanto, das horas em regime de sobrejornada propriamente ditas, se efetivamente trabalhadas. É preciso que estas pessoas sejam investidas de poder de gestão e recebam do empregador um montante salarial superior ao dos demais empregados, acima de 40% sobre o valor que é destinado ao comum dos trabalhadores no empreendimento. Portanto, para que seja gerente, ele precisa ter poderes para admitir, demitir, punir e desenvolver todas as ordens necessárias ao promover das atividades pessoais desenvolvidas pelos empregados dentro do empreendimento. Portanto, não basta só a pessoa, o empregado, possuir o título de gerente, de diretor ou de chefe de departamento, se ele não tem poder sobre outros empregados ou do seu setor ou do empreendimento no geral, de gestão a respeito das atividades profissionais por eles desenvolvidas, como se fosse a própria figura do empregador, que nós temos visto com muita regularidade nestas nossas lides nas vagas de trabalho pelas quais tramitamos durante esses períodos todos de atividade profissional, é que muitas das vezes, grande parte das vezes, não é uma coisa rara de acontecer, pelo contrário, é uma coisa bastante comum de se ver que as pessoas recebem o título de gerente, de diretores e chefes de departamento, mas não possuem nenhuma autonomia para desenvolver suas atividades como se fosse um empregador. Ou seja, ele não pode admitir, ele não pode demitir, ele não pode punir, ele não pode estabelecer metas e condições de trabalho diferentes daquelas que a empresa desenvolve para o geral dos trabalhadores. Ou seja, ele não tem poderio nenhum sobre os outros trabalhadores e, portanto, não se caracteriza nem como gerente, nem como diretor e nem como chefes de departamento. Cabe aqui um parênteses que, na verdade, os diretores e chefes de departamento são equiparados aos gerentes. Tá? Então, na realidade, o texto seletista fala em gerentes e equipara essas outras modalidades de desenvolvimento de atividade superior aos demais funcionários como sendo equiparados aos gerentes. Então, o texto legal, na verdade, ele quer desenvolver a exclusão dos trabalhadores do capítulo 2º da CLT, que trata, como estamos a ver, das jornadas de trabalho, dos gerentes e equipara os diretores e chefes de departamento aos mesmos. Então, há duas características. Primeiro, esse personagem empregado, ele tem que agir como se fosse um empregador
ter poderes de gestão e desenvolver as suas atividades de forma pessoal, personalizada, não dependendo da autorização de nenhum outro tipo de administrador da empresa, para que ele possa exercer as suas atividades de forma bastante liberada. Não havendo isso, é apenas um título, mas na realidade isso não caracteriza o trabalhador, o empregado, como gerente, diretor ou chefe de departamento. Ele precisa ser realmente o alter ego do empregador e agir de forma liberada de qualquer interferência alheia. Muitas vezes a gente vê assim, eu sou o gerente, mas eu tenho que me ater ao presidente da empresa a quem eu respondo imediatamente. Eu só posso fazer as coisas se o presidente da empresa disser que pode. Então essa pessoa ela não é propriamente um gerente, ela não tem poder de gestão, ela está subsumida aos interesses de um superior hierárquico, o que pode descaracterizar a sua condição de excluído do capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. Outro ponto importante é que, apesar de ter esse poder de gestão, de atuar como verdadeiro alter ego do empregador, ele tem ainda, e necessariamente são condições conjugadas e não de per si ou uma ou outra, é preciso que haja a presença de ambas as condições para que a pessoa seja considerada como gerente, diretor ou chefe de departamento, ao ponto de ser excluído do capítulo 2º da CLT, que é receber pelo menos 40% a mais do que recebem os outros empregados normais do empreendimento e que estão sob a sua condição de gerenciar, propriamente dita, a prestação pessoal de trabalhos desses empregados. Então ele tem que receber 40% a mais do que recebem os outros. E uma condição que não está aqui desenvolvida no texto do artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, mas que, embora de desenvolvimento tranquilo, de entendimento fácil, mas que muitas vezes a gente já viu diversas vezes acontecer situações em que isso ocorreu. Ele tem que ter sob sua guarda o exercício profissional de subordinados, porque não é necessário apenas então somente que o empregado tenha o título de gerente ou de diretor ou de chefe de departamento, que receba 40% a mais que os demais funcionários de maneira geral, mas não tenha sobre si a responsabilidade de nenhum subordinado. Ele é apenas uma figura emblemática. Isso não passa disso, é só um emblema. Eu sou chefe de departamento, eu sou diretor, eu sou gerente, mas eu não mando em ninguém. Não tem nenhum funcionário que é inferior hierarquicamente, especificamente com relação a mim. Quer dizer, eu não mando em ninguém. Quem manda é o presidente da empresa que manda eu fazer as coisas. Eu não tenho autonomia nenhuma. Eu não sou gerente, eu não sou diretor e chefe de departamento equiparados ao cargo de gerente.
eu sou apenas um funcionário que tem esse título, mas não interfiro em nada no andamento natural do empreendimento empresarial em que me encontro vinculado. Então, apenas nessas hipóteses é que os gerentes, diretores e chefes de departamento poderão ser alijados do capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho e exercer suas atividades ao longo de jornadas sem controle. Porque outra coisa que a gente tem visto também com regularidade, e cabe aqui o nosso alerta a respeito disso, muitos gerentes, diretores e chefes de departamento, embora detenham esses poderes todos, embora recebam 40% a mais que os demais empregados, embora tenham sobre si diversos subordinados, eles não têm uma característica importante que nós vemos sobrar nesses casos, que é justamente não poder ter controle de jornada. E em muitas hipóteses o que nós vemos é detentores destes cargos e com todas as características de gerentes, diretores e chefes de departamento que são equiparados, como vimos, aos gerentes, mas que têm controle cotidiano de sua jornada, ou seja, assinalam cartão de ponto, seja ele qual modalidade que for, física, eletrônica ou qualquer outro tipo de controle, cotidianamente, na hora que entra, na hora que sai, na hora que retornam, na hora que terminam suas jornadas. Nessas condições, eles não podem ser considerados como gerentes, diretores e chefes de departamento para os fins de exclusão prevista no artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho. Por fim, aqueles empregados que exercem suas atividades profissionais pessoais cotidianas a empregador através do exercício de teletrabalho. Até este ano de 2022, esses empregados que exerciam seus mistérios profissionais através do sistema de teletrabalho estavam completamente alijados do controle de jornada e, portanto, excluídos do capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. Só que, em 25 de março de 2022, o governo federal editou a medida provisória número 1108 e que determina que o teletrabalho somente será excluído do capítulo 2º da Consolidação do Trabalho, das Leis do Trabalho, se o trabalhador trabalhar pelo sistema de tarefas ou de produção. Se ele não trabalhar por tarefa ou produção, e o controle de jornada do mesmo, apesar de exercer as funções sob o regime de teletrabalho, possa ser possível de ser controlado, o teletrabalhador ele não estará excluído do artigo 62 e, consequentemente, do capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata sobre, como temos visto aqui nesta aula, sobre a jornada de trabalho. Então, o teletrabalhador ele só poderá ser excluído do capítulo 2º da CLT se ele trabalhar por tarefa ou por produção. Fora dessas situações, desde que seja, reforçamos, porque essa é importante, esta constatação, desde que seja possível o controle de jornada. Porque se não houver a possibilidade do controle de jornada, o trabalhador realmente estará excluído, ainda que trabalhe por tarefa ou produção, dos
dos ditames incertos no capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. Bom, era isso que nós teríamos para desenvolver para vocês nesta nossa aula de hoje. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês que têm acompanhado as nossas aulas e pedir que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, para que nós possamos continuar a desenvolver esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho por mais longo espaço de tempo e possamos atingir ao maior número possível de alunos interessados nos estudos a respeito da consolidação das leis do trabalho e do direito material e processual do trabalho em suas mais diversas essências. Era o que nós teríamos que dizer a vocês, agradecendo muito a todos pela presença.